Não resta dúvida que democratizar o acesso ao ensino superior é um caminho para a redução das desigualdades. Com esse objetivo foi criado o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, ou Fundo de Incentivo ao Ensino Superior. Através dele, jovens e candidatos pagaram mensalidade de instituições privadas. Mas, independente de uma discussão com frequência contaminada pelo radicalismo político, o FIES teve problemas de sustentabilidade econômica. E o atual governo houve por bem reformulá-lo, através de uma medida provisória. Por que o FIES mudou? Que mudanças são essas? Para conversar sobre esse tema, a Cidadania recebe o professor Creomar Souza, assessor de Relações Institucionais da Universidade Católica de Brasília. Seja bem-vindo, professor. É um prazer estar aqui com você e com todos aqueles que nos assistem. Bom, o tema é polêmico, mas, sem dúvida alguma, houve uma necessidade de intervenção porque não havia sustentabilidade econômica do FIES. A gente preparou um gráfico aqui, aliás, os nossos artistas aqui da arte da TV Senado prepararam um gráfico mostrando a evolução de pessoas contempladas, candidatos contemplados com o apoio do FIES. Nós temos aqui, no ano de 2010, foram 76 mil pessoas. 2012, já 377 mil pessoas. Em 2014, o pico, 732 mil. Logo em seguida, 2015, 203 mil, um pouco menos em 2016. Em 2017, 225 mil. Bom, se a gente pergunta o porquê desse decréscimo, o que aconteceu então? Bom, Paulo, acontecem duas características que estão interligadas. A primeira é a alteração do ciclo econômico de crescimento para a recessão a partir de 2014. Esse é um elemento fundamental. Ou seja, a economia como um todo gera um problema e isso contamina o financiamento, porque as famílias ficam mais apertadas, por assim dizer. De outro lado, há uma outra tendência que também vai se cruzar com esse fenômeno, que é uma tendência de caráter global, que é a mudança em termos de como fazer a universidade. Isso quer dizer o quê? Nós temos migrado, e nisso o Brasil é semelhante a outros países, nós temos migrado de um número grande de alunos do ensino presencial, que é a universidade tradicional, para o ensino à distância. E isso também é um vetor que deve ser levado em consideração. E, de outro lado, a gente pode ter uma terceira variável que também é importante, a dificuldade que o programa nas regras antigas tinha ao estabelecer um número limitado de vagas afunilado a determinadas áreas prioritárias. Isso quer dizer o quê? Que áreas basicamente, você tinha as áreas de medicina, algumas engenharias eram privilegiadas na distribuição das vagas. Isso gerava, de um lado, para as instituições de ensino que eram parceiras do Ministério da Educação ou que são parceiras do Ministério da Educação, a existência de vagas ociosas dentro das suas instituições e, de outro lado, para o estudante, que é o foco da nossa conversa aqui, ao que me parece, gerava dificuldade que não existiam vagas disponíveis para todos os pleiteantes de oportunidades, por assim dizer. No antigo FIES, que agora será superado pelo FIES 2018, como era feito o repasse para as universidades, as instituições de ensino? O repasse era feito diretamente pelo governo, né? Instâncias do Ministério da Educação. Sob o comando do Ministério da Educação. Sob o comando do Ministério da Educação, o Fundo Garantidor, e quando faltava dinheiro, o Tesouro Nacional fazia os aportes necessários para bancar isso. Quais os problemas desse tipo de financiamento? Olha, um problema fundamental que existia... Inadimplência, atraso... A inadimplência era uma variável importante. Eu creio que em algum momento vocês devem, a partir do bom trabalho que eu estou vendo aí de levantamento de dados... Vamos ver então o segundo gráfico, por favor. Né? A inadimplência era uma variável importante, de um lado, porque aí é importante que o nosso amigo e a nossa amiga em casa entendam o seguinte: esse tipo de programa ao redor do mundo é feito para possibilitar que indivíduos que não teriam acesso à universidade tenham, mas ele é retroalimentado pela capacidade que os indivíduos que terminam o programa possam voltar a pagar o programa. Com exatamente. E aí, contrapartida. Isso. Né? E aí, especificamente, quando a gente tem aqui o dado inadimplência, nós temos 46% de inadimplência. Quase metade, né? Isso. Rombo fiscal.
resultante disso, 32 bilhões de reais. Bom, gestão ineficaz e ineficiente é uma frase. É uma frase, né? É uma frase que pode explicar, mas, enfim, não é números não mentem, né? Isso. E, bom, enfim, o senhor é representante de uma instituição, um coordenador, diretor de uma instituição de ensino privada. O que efeito esse tipo de gestão causou na sua instituição? Bom, especificamente, só para pontuar, né, a nossa universidade é uma universidade filantrópica. Então, de saída, sempre haverá uma grande aderência da universidade e de outras universidades desse segmento a qualquer tipo de política pública que queira expandir a educação, né? E, nesse caso específico, não foi diferente. A universidade entrou no programa com muito ímpeto. Logo no início do programa, né? São pioneiros, né? Isso, nós somos pioneiros do programa, primeira geração do programa. Qual é a dificuldade aí? À medida que esses estudantes têm, de um lado, dificuldade para conseguir o financiamento e a universidade, de outro, tem, em alguns momentos, dificuldade para receber o repasse do financiamento, e isso também tem que ser levado em consideração, as despesas da universidade podem se tornar um desafio. Isso quer dizer o quê? A universidade tem despesas para pagar dia a dia. Quanto tempo, em média, demorava até que vocês recebessem Olha, recursos? isso na verdade, foi muito variável de outros elementos que envolveram a política nacional em passado recente. Então, nós tivemos períodos nos quais os pagamentos foram feitos com uma constância, com uma continuidade e periodicidade conforme o contrato assinado. Em alguns outros momentos... que até 2014 a coisa dava mais ou menos bem, porque não podia atrasar muito. Porque não podia atrasar muito. E depois nós tivemos um período que é muito coincidente com alguns períodos de dificuldade política e institucional, no qual esses pagamentos se tornaram mais elásticos, né? Mas o ponto que eu considero ser bastante importante... Aí a instituição teria que tirar do seu próprio bolso para pagar professores, pagar material de consumo. E aí gera uma outra dificuldade, que é o programa deixa de ser uma política pública inclusiva, que é boa para todos os parceiros envolvidos, e pode se tornar uma política que gere algum tipo de dano para um dos parceiros envolvidos, que é quem vai prover o serviço educacional, né? Bom, o programa, evidentemente, ele não iria inverter, ele nem seria para isso, inverter o que se pode dizer que é talvez uma palavra muito forte, sucateamento, talvez até não, das universidades públicas. E nós sabemos que as boas universidades públicas continuam recebendo, isso é fato, aqueles filhos da classe média mais aquinhoada e tal. Eu acho que o governo, em muito boa hora, criou as políticas de cotas, que são também contestadas, mas, enfim, isso é uma realidade. Mas, apesar do programa não ter sido criado para resolver esse problema, não tem nada a ver com a universidade pública, mas os adversários, os críticos do programa, inclusive críticos, isso é uma crítica política, carregada de viés político, acusam o programa de ser um desvio de recursos públicos para as instituições privadas. É verdade isso? Olha, eu acredito que você já responde a pergunta quando você diz que essa crítica tem um elemento de ideologização. Uma questão fundamental em termos de debate, que eu creio que a gente tem que se ater aqui, é o fato de que há uma regulação que envolve o ensino superior. E essa regulação parte do princípio de que o governo sozinho não consegue prover todos os serviços que a população deseja. Então, você tem um sistema que é composto por instituições públicas, que são as instituições federais, estaduais ou municipais, instituições filantrópicas, que é o caso da instituição a qual eu estou filiado, que é a Universidade Católica de Brasília, instituições privadas que têm uma busca de lucro a partir da atividade educacional. Cabe ao governo definir quem, em cada um desses escopos de parceria, é responsável por determinado tipo de ação. Por exemplo, uma instituição que é reconhecida como de caráter filantrópico, o governo tem uma atitude diferente com aquela que tem interesse meramente comercial? Basicamente, o marco regulador da filantropia coloca que essa instituição tem que, de saída, não abrir mão de atividades que visem lucro e tem que ter um grande impacto em termos de responsabilidade social, usando uma linguagem para deixar mais clara para o nosso espectador em casa, né? Especificamente, no caso da nossa universidade, esse esforço é feito
através de bolsas de estudo que são próprias e aderência a políticas públicas. O FIES é uma, né? O ProUni é outra, né? E também via prestação de serviços sociais. O que é importante a gente entender aqui é que quando você entra nesse tipo de processo, você cria um circuito de política pública onde você não pode faltar óleo nas engrenagens. E qual é o óleo? O óleo é o recurso. E aí, nesse aspecto, eu creio que o avanço em termos de política pública do programa no tempo, e o programa vem se sofisticando e se melhorando, é no sentido de fazer com que o programa esteja mais globalizado. O que eu quero dizer? Em vários lugares do mundo, nós temos práticas de financiamento estudantil. Só que estas práticas, normalmente, não são postas apenas sob a responsabilidade do Tesouro Nacional. Ou seja, agora foi criado o Fundo Garantidor, que vai administrar, o Comitê Gestor. Isso, o Comitê Gestor que vai gerir, não é só mais o Ministério da Educação. Isso. E com a participação de outras entidades, bancos, por exemplo, públicos e privados, e também dos fundos constitucionais, Fundo Constitucional do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Bom, um outro efeito na medida provisória 785, agora já está vigorando, é a regionalização. O FIES era um só. Como é que era o financiamento, qual era a contrapartida o percentual único, qual era o limite de renda familiar e como é que está agora dividido em 3 FIES? Isso. Basicamente, FIES no sentido, 3 tipos de financiamento. É um trava-língua plural de FIES, né? Como é que a gente fala? Mas, enfim, de fato, aí o que é que nós vamos ter? Nós tínhamos antes um contrato que era unificado. Um estudante que tivesse renda familiar de 1 a 5 salários mínimos de renda familiar, ele estava incluído no programa, você tinha só uma modalidade de contrato. O que a medida provisória quer trazer? Ela quer dividir... 5 salários mínimos... Somando a renda familiar. Hoje ele quer dividir isso em faixas, 3 grandes faixas, certo, né? Então nós vamos ter que na primeira faixa o estudante não vai ter, o contrato tem juros zero, o que é ótimo, né? E os sócios do contrato... Seriam 100 mil vagas a juros zero. Aí tem mais 210 mil vagas que estão divididas nas outras, 2018. E aí vão estar divididas em outras características, né? Efetivamente, nessa primeira modalidade, nós temos que ter agora sócios novos, por assim dizer. A juros zero, nós temos uma outra faixa de juros que é de 3,5. 3,5. E aí nós temos que nessa primeira faixa, em específico, há sócios novos. Isso quer dizer, o governo é sócio das instituições. E os candidatos seriam para todas as universidades regionais e nacionais? Todas as universidades. Ele se cadastra a partir da nota dele no Exame Nacional do Ensino Médio. No Enem. A nota do Enem. Isso não mudou? Isso não mudou. O que nós temos... A seleção continua pela nota do Enem. Isso. O que nós devemos ter em mente aí, e que eu acredito que possa ser um avanço, caso a medida provisória em determinado momento seja aprovada pelas casas congressuais, é que a mudança da filosofia dizendo, olha, não é só o Tesouro Nacional que é o responsável pelo processo, mas você inclui outros elementos da vida social, as instituições são responsáveis, os bancos são responsáveis e mais do que isso, o próprio estudante é responsável, porque antes você tinha um prazo de carência que era grande, né? Esse prazo de carência vai ser reduzido e o estudante tem que assumir logo da sua formatura que ele tem uma responsabilidade de crédito. E se ele não conseguir emprego? E aí ele vai ter um mecanismo de cobrança que já está estabelecido. A vantagem é que esse estudante que conseguir emprego, ele já vai ser cobrado em folha de pagamento. E aí você diminui a inadimplência. Porque entenda o seguinte, muitas das críticas acerca do programa envolvem uma perspectiva que é individualizada. Isso quer dizer, mas e o estudante que não conseguir um emprego, o estudante que acontecer isso, o estudante que acontecer aquilo? Mas esse, pelo menos no meu ponto de vista, não é a melhor perspectiva do processo. Mas o programa agora, dividido em 3, ele não está privilegiando, de certa forma, sendo mais tolerante com... Isso é uma queixa do pessoal do Sudeste, né? Que é onde eles citam, acho que com uma certa razão, que há regiões há bolsões muito pobres também, de pessoas com menor poder aquisitivo, que não foram incluídas naquele financiamento com percentual mais privilegiado, digamos assim. Isso vai de encontro ao ponto que eu estava terminando anteriormente. Perdão. Tem a ver o quê? Não, sem problema algum. É debate, né? Monólogo, né? Pode me interromper, por favor. Mas o senhor é professor. Não, todos nós estamos aprendendo aqui juntos.
Na verdade, o professor é o cidadão que nos assiste em casa e que, com as suas escolhas, vai fazer com que esse tipo de política possa ser prorrogado ou não no tempo, né? O que nós temos aí é o que se tem como foco da reformulação do FIES hoje é a tentativa de construir um programa que seja mais equalizado, fazendo com que as responsabilidades sejam divididas em determinado sentido e fazendo com que a política pública possa atuar de maneira muito firme em regiões que sejam muitíssimo necessitadas. E nesse aspecto em específico é importante mensurar que o fato de existirem fundos regionais de desenvolvimento no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste não é mero acaso, né? Há um consenso entre a classe política, há um consenso entre as instituições de que, de fato, as regiões menos desenvolvidas do país, em algum sentido, merecem um determinado tratamento especial por parte das instâncias governamentais para superar esse subdesenvolvimento. E aí, nesse aspecto, só para pontuar, é importante mensurar, por exemplo, que no que concerne ao FIES no Centro-Oeste, o Distrito Federal está fora, né? E está fora por quê? Porque tem uma renda per capita um pouco maior, tem índices de desenvolvimento que são distoantes em relação ao restante da região. O Distrito Federal tem, por exemplo, o sol nascente. Mas isso não descaracteriza o fato de que, primeiro, em termos macro, a região é mais desenvolvida do que outras, né? Por exemplo, o Distrito Federal tem mais recursos disponíveis do que o estado de Goiás, por exemplo. Isso não responde à questão, e os bolsões de pobreza, né? O ponto fundamental que eu creio que é importante, e aí a gente tem que lembrar que essa é a grande vantagem de vivermos em uma democracia, e de que o governo, ao jogar essa medida provisória para o Congresso, vai obrigar uma rediscussão desses pontos, é que esse tipo de ajuste vai poder ser feito aonde deve ser feito, que são as casas legislativas. Isso quer dizer, caberá aos parlamentares, no processo de avaliação da medida provisória, dizer, olha, esse ponto aqui tem que ser ajustado, né? É mais ou menos dizer, o relógio saiu da linha de montagem. Agora a gente precisa chamar um novo relojoeiro para fazer o ajuste fino. Se esse ajuste for feito, eu acredito que talvez alguns desses pontos que estamos discutindo aqui sejam superados em termos de debate. Professor, o próprio Ministério da Fazenda do atual governo, um dia depois que foi publicada a medida provisória, ele, mais ou menos na contramão aí do que o governo quis apresentar, ele já alertou para a inviabilidade do ponto de vista, dizendo que do programa, que mesmo assim ele seria deficitário. Uhum. E um outro ponto de discórdia, que ao responder a pergunta, bom, e o estudante que não pagar, ele vai ser punido? O MEC responde não, mas o Ministério da Fazenda, sim, ele vai ser inscrito lá no SPC e tal. Onde está a verdade disso tudo? Na verdade, o que nós temos aí é que em todo tipo de embate democrático, né, e esse é mais um deles, nós vamos ter perspectivas. E quando a gente fala do programa do seu nascimento até o presente momento, o programa vai passando por gerações e ajustes. Eu acho que esse é um ajuste importante, mas não quer dizer que o programa chegou na idade adulta. É, por exemplo, dizer, em algum sentido, o FIES agora está entrando em um momento de adolescência, né? E essa adolescência está gerando uma grande transformação que envolve, como ponto importantíssimo na minha percepção, o fato de que há novos sócios no processo. À medida que você coloca um pouco mais de responsabilidade para o estudante, desonera o governo de pagar uma dívida que em alguns momentos tem crescido demais, mas que não tem gerado resultados em termos de rankings internacionais no que diz respeito à qualidade da educação superior, a gente obriga que todos os parceiros tenham de fato que assumir mais responsabilidades. A instituição é solidária no processo, vai ter que assumir mais responsabilidades. O governo tem que assumir mais responsabilidades, os bancos também. É muito difícil nós não chegarmos à suspeita, pelo menos, de que o governo tenha falhado em algum momento, e eu não sei como é que anda isso atualmente, no controle de qualidade do ensino. A gente sabe que formandos, recém-formados, aqueles que começam nas carreiras, somente aquelas carreiras como medicina, como engenharia, são bastante criticados. E aí vem aquelas propostas de fazer o exame de suficiência ao final do período em que o aluno, ao ganhar o diploma. Como é
como é que tem sido feito? É difícil a gente acreditar que o governo tenha sido competente, ou que esteja sendo competente nessa fiscalização da qualidade. Como ela é feita? Eu creio que, de fato, quando a gente pensa na relação entre governo e controle da qualidade na educação, o grande desafio está exposto nas ruas, né? Nós vivemos em um país, melhor dizendo, que teve o enorme desafio, na minha geração, por exemplo, de colocar todas as crianças na escola, né? Esse desafio foi feito, o problema era a qualidade da escola. Hoje, o desafio que nós nos colocamos é, em algum sentido, fazer com que os rankings educacionais melhorem. E esse é um processo que não é feito de forma automática, porque ele envolve algumas variáveis. Uma variável fundamental é a qualidade do estudante que chega na universidade. E aí isso obriga, em algum sentido, que o governo e a sociedade façam um debate muito honesto acerca da qualidade da educação básica, de um lado. De outro lado, é importante entender também que nessa lógica de uma expansão, em algum sentido, ampliada do ensino superior, algo foi perdido em termos de referencial e de marcador de qualidade em termos das instituições que foram adentradas. Só que você não pode simplesmente ir lá e fechar a instituição, porque já tem estudantes lá vinculados. Como você vai fazer esse ajuste? Então, se a gente estiver falando da literatura, por exemplo, de governança, de política pública, a gente tem dois problemas. Um que você identificou muito bem, que é a falha de governo, né? E um segundo problema, que a gente pode mensurar como sendo a própria falha do mercado, que não tem conseguido se balizar para colocar, talvez, um serviço com a melhor qualidade possível. A economia livre, a economia... Isso. É difícil. É difícil. Onde estão os pediatras desse país? Exatamente. Onde estão os pediatras, né? Outros profissionais, os pedagogos. Por outro lado, eu acho que as pessoas têm a liberdade para escolher suas carreiras. Exato. Mas, professor, a Universidade Católica ela é conhecida pela boa qualidade do seu ensino, mas, digamos assim, vocês, inclusive, têm escola de medicina agora. Sim, nós temos escola de medicina. Existe algum tipo de abatimento, assim, para o aluno para a mensalidade do aluno que entra via FIES e daquele que pode pagar do próprio, que a família pode pagar do próprio bolso? Não, a mensalidade é a mesma para todos? Há uma diferenciação. O aluno que é integralizado pelo FIES, se essa proporção do FIES é de 100%, por exemplo, ele não vai pagar mensalidades na universidade. Isso vai ser pago pelo fundo diretamente para a universidade, né? O aluno, por exemplo, que não é bolsista do FIES, ele pode, como eu falei alguns minutos atrás, ele pode pleitear bolsas que são da própria universidade. A universidade tem aí, nesse aspecto, instrumentos que são muito particulares. Como, por exemplo, quantos alunos vocês têm no primeiro ano de medicina? 80, mais ou menos. Vamos trabalhar que vamos trabalhar com um número hipotético de 100 alunos no primeiro ano de medicina. Quantas bolsas são integrais fornecidas? Isso é definido através do Ministério da Educação. Ele diz, olha, nós podemos pleitear X, mas eles vão definir quantos desses pleitos efetivamente serão atendidos. Ou seja, vocês têm um limite perante o MEC de bolsas que vocês terão que fornecer, bolsas integrais. Bolsas integrais. É o Ministério que vai estabelecer. E qual é o critério para essas bolsas? O critério é do Ministério, né? O Ministério avalia a partir das avaliações que o próprio Ministério constrói sobre os processos de avaliação dos cursos, né? Por exemplo, dizer, se o curso tem uma nota que é 5, então o Ministério diz, esse curso que tem nota 5, eu quero que metade das bolsas de estudo sejam designadas para ir. Uma outra proporção das bolsas vai para os cursos que sejam nota 4, nota 3, nota 2, até cursos não autorizados ainda. Isso quer dizer, o curso está aberto, mas ele ainda não está reconhecido, né, de fato. Professor, não podemos também pintar um cenário idílico, um cenário maravilhoso, e algumas dessas críticas, vamos supor, deixando de lado as críticas que têm conotação meramente política, as críticas que foram feitas ao novo FIES. Quais delas o senhor acha que daria provimento? Não, tudo bem, aqui eu aceitaria que houvesse uma reavaliação. Olha, eu creio que em algum sentido é importante que a sociedade brasileira defina o que ela quer da universidade. Essa é a questão zero.
Se a sociedade definir para o que ela quer da sociedade, da universidade, a gente já tem um ponto de partida, quer dizer, o modelo hoje construído é o melhor modelo possível? Se a sociedade responder sim, você segue o modelo. Se a sociedade responder não, o modelo vai ter que passar por ajustes. O fato fundamental é que o programa, quando criado, falando especificamente de FIES, foi pensado com uma taxa de inadimplência, para ficar em um dos aspectos, que não passaria de 10%. Isso quer dizer, tivemos 46%. Uma perspectiva muito otimista. E, em algum momento, essa inadimplência explode na casa de 46%. Então, o que acontece aí? Eu vou usar uma frase que minha avó usava, que é: quando o mal é grande, o remédio é amargo. E, neste sentido, eu creio que o esforço dos técnicos do Ministério da Educação, que fazem um trabalho muito abnegado em termos de tentar construir os marcos reguladores da universidade no Brasil, né? É feito no sentido de ter uma matriz que dê viabilidade ao programa no tempo. Porque não adianta, por exemplo, a política pública existir e amanhã ou depois não poder ser mantida, né? Nenhum dos sócios querer ser parte dela. Não vai funcionar. Professor, muito obrigado pelos seus brilhantes esclarecimentos aqui. Eu acho que todo mundo gostou, né? Olha, eu que agradeço pela oportunidade. A conversa foi muito boa. Agradeço as perguntas e o papo bastante franco e aberto. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Cidadania conversou com o professor Creomar Souza sobre o novo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Você acha que o tema escolhido para essa entrevista foi adequado? Mande suas críticas e sugestões. O WhatsApp é 61 999 66 1616. Se preferir telefonar, ligue para 0800 61 22 11. Para ver de novo, baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa, acesse senado.leg.br/tv. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.